Bem, pessoal, bem-vindos ao vídeo da monitoria de potências e radicais da mentoria. E hoje, bem sinteticamente, vamos fazer 7 questões do módulo, tá certo? Vamos lá. O módulo relativo realmente ao nosso capítulo 7, ok? Potências e radicais. Vamos lá. Qual o valor da expressão raiz de 4 sobre 2 menos raiz de 6 ao quadrado menos raiz de 4 sobre 2 mais raiz de 6 ao quadrado? Bem, essa questão a gente vai dar uma fragmentada nela, tá certo? Bem, vamos começar. Primeiro, vamos escrevê-la aqui, ok? Bem, nela a gente vai ter o seguinte. A gente tem raiz de... A gente tem raiz de... Como é que era? Que eu já esqueci da questão. Vou colocar aqui que fica mais fácil de visualizar. Bem, vamos lá. Raiz de 4 sobre 2 menos raiz de 6, só que isso tudo ao quadrado, menos raiz de 4 sobre 2 mais raiz de 6 ao quadrado. Bem, vamos lá. Onde é que a gente pode começar nessa questão? O que a gente identifica aqui já? A gente identifica que temos uma raiz e temos quadrados perfeitos, ok? Então, a gente, teoricamente, pode cortar com a raiz e a gente já tira essa raízona grande aqui, certo? Bem, mas aí a gente tem um pequeno probleminha aqui. Perceba o seguinte. A gente já viu que nos reais, nos números reais, no conjunto dos números reais, tá certo? No conjunto dos números reais, não se admitem raízes de números negativos, tá certo? Ou seja, se a gente for fazer, por exemplo, a raiz de menos 4, isso não existe nos reais, tá certo? Bem, então o que acontece? Acontece que, como esse número está ao quadrado, isso nos vai gerar dois valores, tá certo? Como assim, Felipe? Bem, dois valores não, perdão. Como isso daqui está ao quadrado, para a gente chegar nesse fator aqui, 2 menos raiz de 6 ao quadrado, a gente tem como chegar nisso em duas formas. E vocês vão perceber o seguinte, que 2 menos raiz de 6 é um número negativo. Como assim, Felipe? Por que você está me dizendo isso? Bem, 2, ele equivale a 2. Já a raiz de 6, ele é um número compreendido entre raiz de 4 e raiz de 9, tá certo? Ele é um número que está entre 2 e 3, tá certo? Bem, sabendo disso, ele é um número 2,x, certo? Bem, se a gente for fazer a diminuição, subtração de 2 menos 2,x, a gente vai acabar tendo como resultado menos 0,x, certo? E aí você vai perceber que isso, você vai ter menos 0,x ao quadrado numa raiz, certo? Entenda que um número negativo não tem raiz. Então a gente vai ter que solucionar isso daí, ok? Bem, como é que a gente vai fazer para transformar isso daqui num outro fator? Bem, eu vou destrinchar isso daqui, ok? Primeiro a gente vai destrinchar isso daqui, certo? Perceba o seguinte, isso daqui é um produto notável, eu vou fazer uma coisinha separada só para ele, tá certo? Vamos lá. Isso daqui, ele é 2 menos raiz de 6 ao quadrado. Bem, percebam que esse é o produto notável do quadrado da diferença. No quadrado da diferença, a gente vai transformá-lo em o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? Agora percebam, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? Bem, e foi isso que originou ele, certo? Só que aí a gente vai poder fazer uma coisinha aqui
que vai nos dar uma vantagem nessa questão. E o que é que a gente vai poder fazer para nos dar essa vantagem na questão? Bem, o que eu posso fazer é isso daqui, ó. Percebe que a gente colocou o primeiro termo aqui, segundo termo aqui, segundo termo aqui? Bem, se a gente inverter essas posições, a gente vai ainda ter o mesmo número. Como assim, Felipe? Bem, se eu jogar essa soma aqui para frente, esse raiz de 6 ao quadrado lá para frente, eu vou continuar com o mesmo número. Eu só mudei ele de posição. Bem, então eu vou fazer isso. Eu vou colocar o raiz de 6 ao quadrado aqui, certo? Esse do meio aqui, ele não está menos 2 vezes 2 vezes raiz de 6? Esse número, ele é igual a menos 2 vezes raiz de 6 vezes 2, certo? Então, eu vou só mudá-lo de lugar. Então, ele vai virar menos 2 vezes raiz de 6 vezes 2. E esse último número aqui, eu vou só somá-lo no final. Mais 2 ao quadrado. Aí, perceba, eu acabei de transformar esse termo no primeiro, esse termo no primeiro, esse no segundo e esse no segundo, certo? E aí, agora a gente vai voltar ao produto notável. Perceba que aqui a gente tem o quê? A gente tem o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Portanto, o primeiro termo vai ser raiz de 6 e o segundo termo vai ser 2. Então, notem que a gente vai chegar num produto notável que vai ser raiz de 6 menos 2 ao quadrado, certo? E com isso, perceba o seguinte, que esse 2 menos raiz de 6 ao quadrado e esse raiz de 6 menos 2 ao quadrado, a gente chega no mesmo resultado, correto? E aí a gente pode simplesmente inverter essa posiçãozinha aqui. Não estava 2 menos raiz de 6 ao quadrado aqui? A gente vai substituir por raiz de 6 menos 2 para botá-lo ao quadrado, certo? Bem, vamos lá. Isso daqui, vamos reescrevê-lo, certo? Eu vou reescrevê-lo um pouquinho mais para cá. Bem, vamos lá. Isso daqui vai ser raiz de 4 sobre raiz de 6 menos 2, isso ao quadrado, menos raiz de 4 sobre 2 mais raiz de 6 ao quadrado. Bem, o que vamos? Vamos prosseguir aqui. O 4, ele é 2 ao quadrado. E o 4 aqui também é 2 ao quadrado. O que a gente pode fazer é o quê? Cortar esse quadrado com esse quadrado daqui da raiz. Então, corta esse quadrado com o quadrado da raiz. E a gente vai obter 2 sobre raiz de 6 menos 2 menos 2 sobre 2 mais raiz de 6, certo? Bem, o que a gente tem agora? A gente tem uma subtração de raízes, certo? Só que nessa subtração de raízes, a gente também tem outro detalhe. A gente tem o detalhe de que temos, de raízes não, perdão, de frações. A gente tem o detalhe de que os denominadores das frações, além de serem diferentes, eles contêm raízes. Então a gente vai precisar racionalizá-los, certo? Bem, para eu fazer essa soma, o ideal é que a gente tenha o MMC das duas, certo? Só que aí vem uma dica muito boa para vocês, que é, nesse caso aqui, percebam que se a gente multiplicar esse número por esse número aqui, a gente vai ter um produto notável, que é o produto da diferença pela soma, ou da soma pela diferença. E o que acontece quando a gente tem esse produto notável da soma pela diferença? A gente acaba por ter o resultado como sendo o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. E o que é que isso nos vai dar? Vai dar que a gente vai nos possibilitar tirar essa raiz desses denominadores, certo?
Então, a gente já vai matar dois coelhos com uma cajadada só, tá certo? A gente tanto vai fazer a soma desses nossos termos, quanto a gente vai poder tirar as raízes do denominador da fração, certo? Bem, mas para isso eu vou só tirar essa licença poética aqui de chamar 2 mais raiz de 6 de raiz de 6 mais 2, certo? Eu vou dar uma apagadinha aqui, isso vai virar raiz de 6 mais 2. Mais 2, certo? Bem, vamos lá. Perceba o seguinte. Se eu multiplicar esse número por esse número, o que a gente vai ter? A gente vai ter raiz de 6 mais 2 vezes raiz de 6 menos 2. Perceba que na hora que eu multiplico os dois denominadores, eu forço um múltiplo em comum. Por quê? Porque, perceba o seguinte, se a gente tem, por exemplo, 1 sobre x mais 1 sobre y, e eu multiplico x e y, e eu coloco como denominador, perceba que xy, ele é tanto o múltiplo de x quanto de y, certo? E aí, 1 sobre x mais 1 sobre y, ele vai acabar virando x sobre y dividido por x, e multiplicado por y vai dar y. E y dividido por y vai dar x, multiplicado por 1 vai dar x também. Então, isso acaba sendo y mais x sobre x mais y, certo? E é o que vai acontecer aqui. Raiz de 6 mais 2 vezes raiz de 6 menos 2, dividido por raiz de 6 menos 2, vai dar raiz de 6 mais 2. E aí vai ser 2 vezes raiz de 6 mais 2. Então, isso vai ficar 2, que multiplica raiz de 6 mais 2. Aí perceba, ó, menos, que é o sinal daqui já. Raiz de 6 mais 2 vezes raiz de 6 menos 2, dividido por raiz de 6 mais 2, vai dar raiz de 6 menos 2, porque vai cortar, né? Isso aqui, quando você for dividir. E aí você multiplica raiz de 6 menos 2 por 2. E vai ficar 2 vezes raiz de 6 menos 2. Bem, perceba agora que aqui a gente tem o produto, no denominador, a gente vai ter o produto notável da soma pela diferença. E ele vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aí a gente vai escrever isso daqui. Bem, isso aqui vai acabar sendo raiz de 6 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Bem, agora destrinchando aqui, a gente vai ter 2 vezes raiz de 6, 2 raiz de 6, 2 mais 2, 2 vezes 2, 4, perdão. Então a gente vai ter 2 raiz de 6 mais 4. Menos, bem, 2 vezes raiz de 6, 2 raiz de 6. 2 vezes menos 2, menos 2. Menos 4, perdão. Bem, resolvendo isso daqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter raiz de 6 ao quadrado vai ser 6. 2 ao quadrado vai ser 4. 6 menos 4. Bem, a gente vai resolver esse sinal aqui primeiro. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Então, a gente vai ter 2 raiz de 6 mais 4 menos 2 raiz de 6 mais 4. Bem, perceba o seguinte. 2 raiz de 6 corta com menos 2 raiz de 6. A gente vai ter 4 mais 4, 8. 6 menos 4, 2. Então, a gente vai ter que vai ser 8 dividido por 2. E 8 dividido por 2 vai ser igual a 4, que é a nossa respostinha. Certo? Então, o valor dessa questão vai ser, a resposta dessa questão vai ser letra B, 4. Bem, vamos à questão seguinte. O maior valor natural de n, para o qual n elevado a 200 é menor do que 5 elevado a 300. Bem, então, ele já pede aqui que é um valor natural, então vamos brincar aqui com esse númerozinho. n elevado a 200 é menor do que 5 elevado a 300. n elevado a 200 tem que ser menor do que 5 elevado a 300. Bem, para a gente poder comparar dois números em potências, a gente vai ter que levar em consideração ou a base ou o expoente. Como assim, Felipe? Bem, porque a gente vai ter que, para a gente comparar duas coisas, a gente precisa ter alguma referência, certo?
Por exemplo, como é que a gente sabe como é que a gente sabe se uma pessoa é por exemplo, as escolas, como é que as escolas usam para saber não, esse exemplo vai ser muito pífio. Mas vamos assim. Bem, porque aqui a gente tem tanto a base quanto o expoente, eles são diferentes e conforme você vai aumentando a sua base, menor você vai precisar do seu expoente para que você alcance números muito altos. E assim sucessivamente, tá certo? Mas com as bases igualadas ou os expoentes igualados, você pode ter noção de que número, de quando um número vai ser muito maior do que o outro ou muito menor. Então a gente vai ter que igualar algumas coisas, certo? Um dos dois, ou a base ou o expoente. A questão é que como o número é n, a gente não faz ideia de que número é ele. Ele pode ser qualquer um. Então a gente vai ser forçado a igualar os expoentes, certo? Bem, então a gente precisa de um número que ele seja... A gente vai ter que usar aquela propriedadezinha de potência, tá certo? Em que a gente vai ter que fatorar o número 200 e fatorar o número 300, de forma que fique n elevado a um número elevado a outro número e 5 elevado a um número elevado a outro número. E aí, esse número aqui lá em cima e esse número aqui em cima no n, eles vão ter que ser iguais e a gente vai acabar comparando esse número e esse número, tá certo? Bem, o número que eu consigo imaginar que a gente consegue igualar o 200 e o 300 vai ser o 100. Tá, Felipe? Mas como é que você chegou a essa conclusão tão rápido? Bem, é porque não é tão difícil da gente imaginar que o 200 e o 300 vão ter o 100 como divisor, tá certo? Mas, para os desavisados, a gente poderia fazer o MDC, tá certo? Para encontrar o maior divisor possível desses dois números, tá certo? Aí a gente faria 2, que ia dar 100 e 150. Aí 2, que ia dar 50, 75. Aí pronto, já dividi os dois. Aí 3 não dava. Aí 5, eu ia dar 10 e 15. Se eu não me engano, é 15. Aí 5 de novo. Aí ia dar 2 e 3. E aí a gente ia encontrar que o MDC dele ia ser 100. Tá certo? Bem, aí com esse MDC, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar isso aqui numa potência de potência, certo? E uma potência de potência consiste em você pegar o seu número. Bom, 200 dividido por esse MDC aqui vai dar 2. Então a gente vai ter n ao quadrado elevado a 100. Porque na potência de potência, você multiplica os expoentes e você vai ter o expoente original, certo? Então, n elevado a 2 elevado a 100 é a mesma coisa do que n elevado a 200. Que também é a mesma coisa do que n elevado a 100 elevado a 2, certo? Bem, então eu deixei a mesma coisa. Bem, n elevado a 2 elevado a 100 vai ter que ser menor do que 5 elevado a 3 elevado a 100, tá certo? Bem, o que acontece? Ah, Felipe, você tem elevado a 100 dos dois lados, você pode cortar. Não, a gente não pode cortar. Mas o que a gente pode fazer é o quê? Bem, se a gente tem duas potências que estão elevadas ao mesmo expoente, a gente pode compará-las sem esse expoente, tá certo? A gente não está cortando. A gente está só usando um recurso matemático que nos permite afirmar isso, tá certo? Então, n ao quadrado tem que ser menor do que 5 elevado à terceira, visto que n ao quadrado elevado a 100 tem que ser menor do que 5 elevado a 3 elevado a 100, certo? Bem, e aí o que a gente pode concluir com isso? A gente pode concluir com isso que n ao quadrado tem que ser menor do que 5 à terceira. Vai ser igual a 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Aí vai ser 5 vezes 25, que vai dar 125. Então, n ao quadrado tem que ser igual a 125. E quando eu vejo esse número n ao quadrado, eu lembro logo dos quadrados perfeitos, tá certo? E eu preciso dos quadrados perfeitos que sejam menores do que 125. Bem,
Os quadrados perfeitos que eu conheço são quais? Vamos lá. Eu tenho 2, perdão, eu tenho 1, eu tenho 4, eu tenho 9, eu tenho 16, eu tenho 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225 e assim vai, certo? Bem, o que acontece? Na questão, ele pede o maior valor natural de n, para o qual n elevado a 200 é menor do que 5 elevado a 300. Bem, a gente destrinchou isso até chegar ao valor de n, que quando posto ao quadrado, tivesse que ser menor do que 125. Bem, quais são os números menores do que 125? Bem, eles param exatamente aqui, certo? E ele pede o maior valor, ou seja, a gente está falando do 121. E 121 é exatamente que número ao quadrado? É o número 11 ao quadrado. Então, para satisfazer as condições da equação, o n tem que ser igual a 11. Por quê? Porque 11 é o maior valor natural de n, para o qual n elevado a 200 é menor do que 5 elevado a 300. Portanto, a nossa respostinha é letra D, certo? Vamos então para a próxima questão. Se x vezes y é igual a 7, o valor de... Bem, tem um errinho nessa questão aqui, tá certo? Me perdoem todos vocês. O que acontece? Isso daqui acaba por ser 2 elevado a x mais y ao quadrado. Isso daqui acaba por ser 2 elevado a x menos y ao quadrado, certo? Então, me perdoem mesmo por conta disso, mas é um errinho que acontece na formatação de materiais, tá certo? Vamos lá. Aí ele pergunta qual é o valor desse nosso resultado. Bem, a primeira coisa que temos que fazer é vamos começar a vamos reescrever, né? Bem, o que a gente vai ter? A gente vai ter que 2 elevado a x mais y ao quadrado sobre 2 elevado a x menos y ao quadrado. Bem, o que acontece? Uma das propriedades de potenciação que existem é a de que você pode passar o número de um denominador para cima, simplesmente trocando o sinal de seu expoente, certo? E é isso que eu vou fazer. Eu vou usar essa malemolência, certo? Bem, e aí o que a gente vai ter? Esse expoentezinho aqui, ele vai virar negativo. Então vamos lá. Isso daqui, ele vai virar 2 elevado a x mais y ao quadrado, que multiplica 2 elevado a x, perdão, 2 elevado a menos x menos y ao quadrado, certo? Bem, vamos lá. O que mais a gente pode fazer aqui? Perceba que a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base. O que a gente faz? A gente conserva a base e soma os expoentes. Então, o que a gente vai fazer? Exatamente isso. Isso vai virar 2 elevado a x mais y ao quadrado menos x menos y ao quadrado, certo? Bem, o que mais a gente pode fazer? Bem, agora a gente vai destrinchar esses dois produtos notáveis. Que, bem, percebam que aqui a gente tem um quadrado da soma e aqui a gente tem um quadrado da diferença, certo? Bem, então o que a gente pode fazer? Espera aí, eu estou enxergando outra coisa também. Percebam o seguinte. Aqui a gente tem exatamente um quadrado menos outro quadrado. Então, se pá, isso daqui viraria o quê? Isso daqui viraria um quadrado menos outro quadrado. Então, isso aqui acabaria sendo o produto dessas duas, o produto desses dois, como é que eu posso explicar? Bem, isso aqui acabaria por virar
x mais y, x mais y mais x mais y, que multiplica... Não, isso aqui acabaria por ser muito complicado. Já já, talvez eu entre nele. Bem, provavelmente vou fazer alguma coisa a respeito dessa questão no fim da aula, mas eu vou me ater à resolução inicial dessa questão, tá certo? Bem, eu vou destrinchar esses dois produtos notáveis aqui, que é o quadrado da soma e o quadrado da diferença. E aí, vamos lá. Bem, a gente vai ter que isso vai ficar 2 que elevado a quadrado da soma vai ser x ao quadrado mais 2 vezes xy mais y ao quadrado. Menos o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Agora perceba o seguinte, a gente vai ter que mudar esses sinais aqui, certo? Esse menos, ele está no parêntese inteiro, então a gente vai ter que dar uma corrigida. Então isso vai ficar 2 elevado a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Bem, menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. Então, isso vai virar menos x ao quadrado mais 2xy menos y ao quadrado. Perceba que aqui a gente tem x ao quadrado menos x ao quadrado, y ao quadrado menos y ao quadrado. Então, isso vai acabar ficando 2 elevado a 2xy mais 2xy. Então, isso fica 2 elevado a 4xy. Bem, ele fala que o nosso xy é igual a 7. Então, isso acaba virando 2 elevado a 7. Perdão, isso acaba virando 2 elevado a 4 vezes 7. Ou seja, isso é exatamente 2 elevado a 28. Bem, eu quero dar uma explorada naquele outro conceito, certo? Eu não vou direto para o final da aula, não. Eu vou para essa paradinha aqui que eu tinha chegado, tá certo? Bem, se você não tiver interessado nessa outra parada que eu tentei fazer, simplesmente pule para a próxima questão, mas eu vou tentar fazê-la, tá certo? Para ver se a gente poderia economizar algum tempo. Vamos lá. Eu vou puxar isso daqui para cá. E a gente estava em quê? 2 elevado a x mais y ao quadrado menos x menos y ao quadrado. Bem, em produto notável, a gente vê o quê? A gente vê que quando a gente tem alguma coisa ao quadrado menos outra coisa ao quadrado, isso daqui, ele advém do quadrado ele advém do produto da soma pela diferença, né? Então, o que a gente tem? A gente tem que esse daqui seria o primeiro termo. Esse daqui seria x mais y, tá certo? Então, vamos lá. Isso viraria o quê? Isso viraria x mais y. Ele seria o primeiro termo. Aí, vamos lá. Mais x menos y, certo? Que multiplica x mais y menos x menos y, certo? E o que a gente tem aqui? Sim, isso tudo estaria em 2. Aí vamos lá. Isso vai virar x mais y mais x menos y vai dar 2x. Vai dar só 2x. Então isso viraria 2 elevado a 2x, que multiplica... Bem, isso daqui viraria x mais y menos x mais y, certo? Certo, bem, essa parte aqui é o menos com mais, menos, menos com menos, mais. Bem, então isso viraria 2 elevado a 2x, que multiplica x menos x0, que multiplica
2y, tá certo. Então, isso aqui ficaria 2x vezes 2y, ou seja, 2 elevado a 4xy. Isso ficaria 2 elevado a 4xy, ele falou na questão que é 7. E aí isso viraria 2 elevado a 28. Bem, isso aqui seria outro produto notável se você enxergasse na hora. Aparentemente, isso daqui era mais simples de resolver, mas se o cara for muito craque em produto notável, em tese ele resolveria mais rápido dessa forma, tá certo? Bem, muito bom. Isso aqui é outra exploradinha que eu não tinha enxergado antes. Vamos lá então para a questão 24, tá certo? Bem, vamos lá. Se A e B são naturais, tais que 2 elevado a 2A menos 3 elevado a 2B é igual a 55, podemos afirmar que, bem, ele pede que A e que B sejam naturais para satisfazer essa conta aqui, tá certo? Bem, vamos começar. É o seguinte, a gente vai ter, vou só reescrever aqui, 2 elevado a 2A menos 3 elevado a 2B é igual a 55. A primeira coisa que eu consigo enxergar aqui é que aqui a gente tem uma potência de potência, tá certo? E aí eu vou destrinchar essa potência de potência. Isso vai acabar virando 2 elevado a A ao quadrado menos 3 elevado a B ao quadrado é igual a 55. Ah, Felipe, o que é que você ganhou quando fez isso aí? Bem, perceba que aqui a gente está tratando de um quadrado menos outro quadrado. E isso é um produto notável. Que é o produto notável que a gente acabou de fazer, que é o produto notável da soma pela diferença, certo? Bem, se esse é o produto notável da soma pela diferença, o que a gente vai ter? Vai ter que esse é o primeiro termo e esse é o segundo, certo? E aí, isso acabaria virando o primeiro termo, que é 2 elevado a A, mais o segundo termo, que é 3 elevado a B. Tudo isso multiplicando o primeiro termo, que é 2 elevado a A, menos o segundo termo, que é 3 elevado a B. Certo? Isso vai ter que ser igual a 55. Ah, Felipe, e agora? E agora que a gente chegou a uma multiplicação de dois números, porque acaba que 2 elevado a A mais 3 elevado a B e 2 elevado a A menos 3 elevado a B calham de ser dois números, tá certo? Acaba que a gente vai chegar na multiplicação de dois números que tem que dar 55, certo? Só que, bem, perceba qual é a condição dele. Ele fala o seguinte, ele fala que A e B são naturais. Bem, o que acontece quando A e B são naturais? Bem, se a gente tem um número natural elevado a outro número natural, a gente tem que obrigatoriamente obter um número natural dessa soma, desse produto, tá certo? Bem, então 2 elevado a 2A, ou simplesmente 2 elevado a A, ele tem que ser um número natural. Se A é natural, 2 elevado a A também é natural. E se B é natural, 3 elevado a B também é natural. Ou seja, quer dizer que 2 elevado a A é natural e 3 elevado a B é natural. E se você vai somar um número natural com outro número natural, esse número tem que ser natural também. Então, o que a gente acaba de confirmar? A gente confirma que esse número tem que ser natural. Tá certo? Assim como a subtração dos dois também tem que ser natural. Certo? Também vai ter que ser natural. Bem, e o que é que eu vou poder concluir com isso? Bem, a gente pode saber quais são as possibilidades que a gente vai ter de números naturais para esse número e para esse número. Então, vamos botar as mãos à obra. Vamos ver quais são os divisores de 55. Para isso, podemos saber quais são as possibilidades de números. Bem, o 55, em fatores primos, a gente vai ter que ele é divisível por 1, por 2 não é, por 3 não é, por 4 também não, por 5 é. Então, um dos divisores do 55, ele é o 5. E aí sobra 11. E depois a gente vai ter que o outro divisor do 55 vai ser o 11. E acaba que os divisores dele vão ser 5 e 11, certo? Tá, Felipe. O que isso me indica? Bem, isso me indica que para o 55 a gente vai ter 4 divisores. A gente vai ter o divisor 1, o divisor 5,
o divisor 11 e o 55, certo? Certo. Não entendi aonde que você quer chegar. Bem, significa que a gente tem dois pares. A gente tem o par 1 e 55 e o par 5 e 11. Felipe, eu ainda não entendi. Bem, o que acontece? Acontece que, para que esse número vezes esse dê o 55, esse número vai ter que... Esses dois números, eles vão ter que ser um desses dois pares. Ou esse e esse, ou esse e esse, certo? Então, vamos dar uma pensada. Bem, como aqui a gente tem um natural e outro natural, a soma de dois naturais obrigatoriamente vai ter que ser maior do que a diferença de dois naturais, quando esses naturais são iguais, tá certo? Então, para esse nosso número aqui, a gente tem duas opções, dele ser 55 ou dele ser 11. E para esse outro número aqui, a gente tem tanto a possibilidade dele ser 5, dele ser 1 ou dele ser 5, certo? Bem, vamos lá. Vamos lá. O que a gente tem agora para afirmar assim? Bem, 2 elevado a... Vamos fazer um teste aqui. 2 elevado a A mais 3 elevado a B é igual a 55. E a gente também tem que 2 elevado a A menos 3 elevado a B vai ter que ser igual a 1, certo? Bem, como é que eu fiz isso? Bem, eu igualei 2 elevado a A mais 3 elevado a B a 55 e 2 elevado a A menos 3 elevado a B a 1. Por quê? Porque se 2 elevado a A mais 3 elevado a B é 55, o outro obrigatoriamente vai ter que ser 1, certo? Bem, vamos tentar fazer essa soma aqui e ver se dá tudo certo. E ver se o A realmente vira um número natural. Bem, o que acontece? Se a gente somar essas duas equações, a gente vai acabar chegando ao quê? Bem, 3 elevado a B menos 3 elevado a B a gente corta, certo? E aqui a gente vai ter 2 elevado a A mais 2 elevado a A. Isso vai ser 2 vezes 2 elevado a A, que vai ser igual a 55 mais 1, 56. Bem, 2 vezes 2 elevado a A, esse 2 ele passa dividindo. E aí a gente vai ter que 2 elevado a A vai ser igual a 28. Bem, se a gente fatorar o número 28, a gente vai perceber uma coisa. 2 vira 14, 2 vira 7, 7 vira 1. Se a gente fatorar o número 28, a gente vai perceber que 2 elevado a A é igual a 28 não gera nenhum valor de A natural, tá certo? O A ele vai acabar sendo um número fracionado, ok? O que nos descarta totalmente da possibilidade de que esse número e esse outro número sejam 55 e 1. Sobrando apenas a possibilidade de que eles sejam 11 e 5. Portanto, eu vou cortar essas duas possibilidades dele, certo? E agora a gente vai ter que igualar 2 elevado a A mais 3 elevado a B a 11 e 2 elevado a A menos 3 elevado a B a 5, certo? E aí vamos lá. 2 elevado a A mais 3 elevado a B é igual a 11 e 2 elevado a A menos 3 elevado a B é igual a 5. Bem, vamos lá. A gente vai ter o seguinte. Na hora que a gente soma essas duas, a gente vai ter que 2 elevado a A mais 2 elevado a A, a gente vai ter que 2 vezes 2 elevado a A. 3 elevado a B menos 3 elevado a B, a gente corta. E aí sobrando que 11 mais 5 é igual a 16. A gente pode dividir por 2, e aí vai acabar com 2 elevado a A é igual a 8. Portanto, 2 elevado a A vai ser igual a 2 elevado a 3. Como isso é uma igualdade e as bases são iguais, os expoentes vão ser equivalentes. Então, A
vai ser igual a 3, certo? Se a gente tem que A igual a 3, a gente pode facilmente substituí-la em uma dessas outras equações, tá certo? Bem, a gente já tem aqui que 2 elevado a A é igual a 8. Então, vamos lá. Se 2 elevado a A é igual a 8, a gente vai substituir nessas duas equações. Bem, 8 mais 3 elevado a B é igual a 11. Então, vamos lá. 8 mais 3 elevado a B é igual a 11. Portanto, 3 elevado a B é igual a 11 menos 8, 3. B vai ser igual a 1, certo? Então, a gente vai ter que A é igual a 3, um número natural, e B é igual a 1, também um número natural. Portanto, vai ser a nosso conjunto de solução. Aí ele dá as seguintes afirmativas. A mais B é igual a 4? 3 mais 1 é igual a 4? Sim. Então, a resposta é certa. Mas vamos checar as outras, porque às vezes tem mais de uma resposta certa por conta de erros de formatação de simulado. Desculpas aí, eu estou me condenando. A vezes B igual a 4? 3 vezes 1 é 3, então errado. A menos B igual a 4? Não, 3 menos 1 é igual a 2. A vezes B igual a 4? 3 vezes 1 é igual a 4, é igual a 3. B vezes A é igual a 4? Também não, então resposta correta, a letra A. Vamos então para a questão de número 33, tá certo? Vamos lá. Certo professor propôs a seus alunos o seguinte problema. Quantos números naturais com, perdão, aqui tem um númerozinho, tá certo? Com 7 algarismos tem produto dos algarismos igual a 14. Eliomar, seu aluno, argumentou com o professor que o problema era impossível de ser resolvido, pois não existiam 7 algarismos que multiplicados resultariam em 14. O argumento do aluno era, bem, como estava faltando isso daqui, e ainda tinha isso daqui para ajudar, então talvez algumas pessoas tenham conseguido resolver essa questão, mas acredito que o grande problema dela tenha sido essa. Bem, o argumento do aluno está o quê? Correto ou errado, e dá as condições para que isso seja um problema ou não. Bem, o que acontece? Acontece que ele precisa de 7 números. Eu vou anotar aqui 7 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que formem um número de 7 algarismos, tá certo? Digamos aqui, imagine que isso aqui fosse 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Isso aqui acabaria por ser 1 milhão, tá certo? Um número de 7 algarismos, que seus algarismos multiplicados desse o número 14, tá certo? Qual é o problema com isso? Bem, o problema com isso é o que o número 14, quais são os divisores desse número 14? Bem, se você fizer os divisores do número 14, você vai ter que 2, aí dá 7. E 7, aí dá 1. Bem, acontece que os divisores do número 14 são exatamente 1, 2, 7 e 14. Esses são os 4 únicos divisores do número 14, certo? Bem, 14, ele pode entrar como algum algarismo daqui? Não, ele não pode entrar como algum algarismo, porque o número 14, ele tem 2 algarismos. Então, os únicos 3 números que podem entrar como divisores são 1, 2 e 7, certo? Bem, mas perceba, o 7 e o 2, cada um deles só pode entrar uma vez. Por quê? Porque nessa multiplicação, esses números eles têm que dar 14, certo? E perceba, se a gente colocar o 7 uma vez, digamos que a gente tenha colocado o 7 como o primeiro algarismo. Bem, a multiplicação até agora, até o primeiro algarismo, está 7. Digamos que o próximo número seja 1. A multiplicação até agora vai estar 7. Bem, mas a gente precisa que o número dê 14. Então a gente vai ter que botar o 2 aí nesse jogo. Aí digamos que a gente coloque um terceiro algarismo. A gente vai ter que vai ser 7 vezes 1 vezes 2. E bem, a multiplicação até agora deu 14. E aí, para que a gente continue com essa multiplicação, com esse produto até o final, a gente vai ter que colocar em todos os outros algarismos 1. Ou seja, 1, 1, 1 e 1. Então percebam no caso que todos os nossos resultados vão acabar com um número 7 sendo algarismo, um número 2 sendo algarismos
e 5 números 1 sendo algarismo, tá certo? Só que acaba que a quantidade de resultados que a gente vai ter vai ser uma permutação desses números, certo? Só que perceba que a gente sempre vai ter um número 7, sempre vai ter um número 2 e sempre vai ter 1, 2, 3, 4, 5 números 1. Só que a gente precisa que eles se permutem, certo? Bem, mas como é que a gente vai calcular o número de permutações daí? Bem, sempre quando você tiver uma permutação com repetição, você vai fazer o seguinte procedimento. Você vai contar quantos elementos você tem. Bem, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você vai colocar que o número de elementos fatorial. Ou seja, você vai ter 7 fatorial. Só que agora você vai ter que colocar suas exceções. Como assim exceções? Exceções seria, no caso, as permutações. As permutações não, perdão. As repetições. E perceba que o número 1, eles repetem 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então você vai ter que dividir pela permutação do número 1. Ou seja, pela permutação de 5 fatorial. Ah, Felipe, mas o 7 e o 2 eles se repetem também, mas cada um só repete uma vez. Vocês estão certos. A gente também vai multiplicar pela permutação deles. 1 fatorial e 1 fatorial. Ah, Felipe, mas 1 fatorial e 1 fatorial são 1. Exatamente por isso que eu não tinha incluído anteriormente. Mas o legal de você colocar 1 fatorial e 1 fatorial é que se você somar os elementos lá embaixo, consequentemente você vai ter o número lá de cima, certo? Você tem 7 elementos, tem 5 elementos que se permutam, um elemento que se permuta e um elemento que se permuta. 5 mais 1, 7, certo? Bem, então o resultado, ou a quantidade de números diferentes de 7 algarismos, com 5 algarismos 1, um algarismo 7 e um algarismo 2, vai ser 7 fatorial dividido por 5 fatorial. Ah, Felipe, e quanto é isso? Bem, 7 fatorial nada mais é do que 7, que multiplica 6, que multiplica 5 fatorial. E 5 fatorial, Felipe, quanto é? 5 fatorial é só 5 fatorial mesmo. Bem, aí a gente vai cortar o 5 fatorial com 5 fatorial e a gente resta com 7 vezes 6. E 7 vezes 6 na matemática básica aritmética euclidiana, todo mundo sabe que é 42, certo? Então vamos lá, que a gente tem o número 42, certo? Que calha também por ser a resposta chave para o universo, @guia dos mochileiros da galáxia, tá certo? Letra C. Letra C, no caso, diz o quê? Diz que Eliomar, que é o aluno, ele tinha falado que o problema era impossível de se resolver, pois não existiam 7 algarismos que multiplicados resultariam em 14. Sim, existem. E existem 42 números com 7 algarismos que satisfazem esse problema, tá certo? Então, Eliomar, você está errado. Vamos agora para... Opa, perdão, pessoal. Voltei aqui rápido. Vamos agora para a questão número 44, tá certo? 34. Com a finalidade de se calcular a quantidade de pessoas presentes em manifestações sociais em determinado trecho urbano, são utilizadas diferentes metodologias, sendo que uma delas consiste em 4 etapas. Estabelece-se a área em metros quadrados da região delimitada pelo trecho de manifestação. Posicionam-se alguns fiscais que ficam responsáveis, cada um, por uma sub-região fixa e exclusiva do trecho urbano, a fim de coletar de maneira simultânea e periódica quantas pessoas se encontram em sub-região no momento de cada medição. Calcula-se a média M de todas as medições realizadas por todos os fiscais. Ao final, declara-se que há A vezes M pessoas presentes na manifestação. Certo? Ele deu aqui um passo a passo facinho. Suponha que uma manifestação ocorreu na região achurada, dada pelo setor de uma coroa circular de centro O, e que foi observada por 3 medições com 2 fiscais cada, cuja tabela dos dados coletados encontra-se a seguir. Bem, eu vou só fazer uma correção rápida. Isso aqui é 2, 4, 5, certo? Bora. Aí tá aqui, ele deu aí as medições e eu botou. Considerando essa metodologia e a aproximação de π para 22/7, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de pessoas que estiveram presentes na manifestação naquele trecho. Bem, o que acontece? Vamos lá. Ele nos ensinou que a forma de calcular vai ser
pela área vezes a média de pessoas presentes na manifestação. E bem, vamos primeiro começar pela média, tá certo? Bem, a média, ele falou que se calcula pela média de medição dos fiscais. E que média seria essa? Bem, seriam os resultados dos fiscais dividido pela quantidade de resultados, certo? Bem, a média, então, vai ser calculada por 3 mais 2 mais 4 mais 4 mais 4 mais 5. Quantos resultados são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 6, no caso. Então, a gente vai ter que a média vai ser igual a 3 mais 2, 5. 4 mais 4, 8. 5 mais 8, 13. 13 mais 5, 18. 18 mais 4, 20. Então, a gente vai ter 22 sobre 6 como média, certo? Bem, o que é que isso nos diz? Isso nos diz que 22 dividido por 6 vai dar o quê? Vai dar aproximadamente 11 dividido por 3. Espera, que eu acho que eu fiz alguma conta errada. 4 mais 4, 8 mais 4, 12 mais 2, 14, 17, 22. 22 dividido por 6 dá 11 por 3. Não, tá tudo certo. Escritura. Bem, vamos lá. E a gente vai ter que a média vai ser essa daí. Tá, Felipe, o que mais a gente vai ter agora? Bem, a gente vai ter que fazer a nossa... A gente vai ter que fazer a nossa... Ah, perdão, entendi o que está errado. Isso daqui, essa medição 2, ela também vale 3, certo? Então, isso é 3, 3, 4, 2, 4, 5, certo? Bem, e com isso, o que acontece? Com isso, a gente tem que 3, 3, 4 vai nos dar um número a mais. 3, 3, 4, 2, 4, 5, certo? Bem, 3 mais 3, 6, mais 4, 10. 10 mais 8, 18, 23. Isso vai ser 23 dividido por 6. 23 dividido por 6. Bem, 23 dividido por 6. Vamos lá, 23 dividido por 6 vai ser 3. Dá... Perdão. Oh, meu Deus, me enrolei todinho. Aqui no caso, a gente teria um número a menos. Não teria 23, a gente teria, vamos lá, 3 mais 3, 6, mais 4, 10. Eu vou recomeçar essa questão. Peço perdão. Vamos lá. A gente vai ter o quê? Que a média seria representada por 3 mais 3 mais 4 mais 2 mais 4 mais 5. Dividido pela quantidade que é 6. Bem, a média vai ser igual a 3 mais 3 mais 4 vai ser 6, 10. 10 mais 2, 12. Mais 4, 16. Mais 5, 21. Bem, então a gente vai ter que a média vai ser 21 dividido por 6. A gente simplifica isso aqui por 3 e a gente vai ter uma média de 7 dividido por 2, tá certo? Uma média de 3,5 pessoas, aparentemente. Bem, o que mais a gente pode chegar? Agora a gente vai precisar calcular a área. Bem, a área, perceba que ela é um setor circular, só que ele pede só a área achurada. Bem, ele é um setor circular. Só que não só um setor circular, a gente vai precisar tirar essa área aqui que ela não está achurada. E como é que a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai ter que calcular a área do setor circular grandona e vai ter que subtrair da área desse setor circular pequenininho aqui, tá certo? Bem, como é que a gente vai fazer isso? Bem, vamos lá. Isso nada mais vai ser do que a gente vai ter que fazer a área grande, que ela vai ser representada por... Como é que é a área de 1
de um setor circular. Setor circular não, de um círculo. Ela é calculada por π vezes r ao quadrado. Bem, só que aqui a gente não está falando de um círculo inteiro. A gente está falando de 120 graus de um círculo. E 120 graus de um círculo é π vezes r ao quadrado, a gente sempre fala para um círculo inteiro, certo? Ou seja, π vezes r ao quadrado, ele sempre vai ser para 360 graus. Só que a gente tem 120 graus, ou seja, a gente vai acabar tendo que multiplicá-lo por 120 graus. Só que aí, perceba que a gente vai ter que diminuir, aqui no caso é a área. Perceba que a gente vai ter que diminuir do nosso pequeno círculo, certo? Então aqui eu vou chamar de Rzão e o outro raio eu vou chamar de Rzinho, certo? Então a gente vai ter que a área, a achurada, que é essa daqui, vai ser π vezes Rzão vezes 120 graus dividido por 360, que é só para representar essa área desse setor, menos Rzinho não, menos π vezes Rzinho ao quadrado, vezes 120 graus dividido por 360 graus também. Certo? O que vai ter? A gente vai ter que a gente vai poder cortar os 120 graus com 360 graus, sobrando só 3 e 3, tá certo? Então a gente vai ter que a área vai ser representada por π Rzão ao quadrado dividido por 3 menos π Rzinho ao quadrado dividido por 3. E perceba que a gente vai poder botar em evidência o π sobre 3. Então a área vai ser representada por π sobre 3 vezes Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, certo? Bem, agora a gente vai colocar aqui quanto é Rzão ao quadrado e Rzinho ao quadrado. Na verdade, não. Perceba o seguinte. Perceba que aqui a gente tem, nada mais tem do que o quadrado de um termo menos o quadrado de outro. E isso é um produto notável. Vocês lembram do produto notável soma pela diferença? Exatamente. Ele persegue vocês. Então a gente vai ter que isso vai ser representado por π sobre 3 vezes R mais Rzinho, que multiplica R menos Rzinho, certo? Bem, agora a gente vai substituir Rzão e Rzinho. A vai ser igual a... Bem, quanto é π sobre 3? Π, ele falou que é 22 sobre 7. Então vai ser 22 sobre 7 vezes 3. Que multiplica... Bem, quanto é Rzão? Rzão é 1003 sobre 2. Quanto é Rzinho? 997 sobre 2. E agora, Rzão menos Rzinho, que vai ser 1003 sobre 2, menos 997 sobre 2. Bem, vamos continuar. Tá, Felipe, o que a gente vai ter agora? A gente vai ter que A vai ser igual a 22 dividido por 7 vezes 3, 21. Bem, perceba que aqui a gente tem uma soma de fração, que a gente vai conservar o nosso denominador, certo? 1003 mais 997. Isso vai ser 2000. 2000 dividido por 2 vai ser 1000. E aqui a gente vai ter o contrário. A gente vai ter uma subtração de fração com o denominador igual. 1003 menos 997 vai dar 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. Certo? Aí, bem, perceba que a gente vai poder cortar aqui esse 3 com o 21, que vai sobrar 7. E aí a gente vai ter que a nossa área vai ser representada por 22.000, 22, no caso, vezes 1000, dividido por 7, certo? Metros quadrados. Bem, vamos lá. Seis dividido por 2, 3, dá 1000, 3, dá 27.
2.000, 1.000. Vinte e dois sobre 7. Tá certo. Eu acho que tá tudo certinho até agora. Bem, vamos lá. Aí agora a gente vai ter que multiplicar o nosso A pelo quê? Pela nossa média, que foi justamente o que o cara tinha falado que dava a nossa quantidade de pessoas pela manifestação, né? Bem, então a gente vai ter que a quantidade Q de pessoas vai ser A vezes M. Então, Q vai ser igual a o A. A gente descobriu que era 22.000 dividido por 7. E a nossa média, a gente encontrou que era 3,5. 3,5 é a mesma coisa do que 7 sobre 2. Então, vezes 7 sobre 2. E a gente vai poder cortar um 7 com 7. E a gente vai obter que o Q vai ser igual a 22.000 dividido por 2, dá 11.000. O 1.000 pode ser escrito também pelos... Pode ser escrito também por extenso, então fica 11.000, letra A, tá certo? Bem, para a questão 34 é isso. Vamos então para a última questão da noite, questão 45. Bora lá. O que acontecerá com o iceberg de 1 trilhão de toneladas que se desprendeu? Um bloco de gelo de 6.000 quilômetros quadrados terminou um longo processo de quebra e se desprendeu do continente antártico, tá certo? Então, 6.000 quilômetros quadrados saiu do continente antártico. De acordo com os pesquisadores ingleses, o gigante de gelo já estava flutuando antes de se desprender completamente. Ok. O que significa que sua separação do continente não terá impacto no nível do oceano na biodiversidade. O iceberg era parte de uma gigantesca barreira de gelo, Larsen Sea. A quebra reduziu em 12% a área dessa plataforma. Bem, se um bloco de gelo de 6.000 quilômetros por hora, 6.000 quilômetros quadrados, a saída dele de uma plataforma reduziu ela em 12% a área dessa plataforma, então quer dizer que esses 6.000 quilômetros quadrados são responsáveis por esses 12% de plataforma, tá certo? Vamos lá. A área do Larsen Sea, antes do desprendimento do bloco de gelo, era em quilômetros quadrados igual a... Bem, aí a gente vai ter que fazer essa nossa relação. Bem, 12% da área da plataforma inicial foi exatamente igual ao que foi perdido, que foi esses 6.000 quilômetros quadrados, certo? E aí, bem, aí a gente vai passar aqui esse 12 dividindo e esse 100 multiplicando. Vamos lá. O AP vai acabar por ser 6.000 vezes 100, vai dar 600.000 quilômetros quadrados, que divide 12. Bem, 60 que divide 12 é igual a 5. 5 vezes 10.000 vai ser 50.000. Então, o AP é igual a 50.000 quilômetros quadrados. Então, para que 6.000 quilômetros quadrados representem 12% da área da plataforma, a gente teria que ter uma área da plataforma inicial de 50 quilômetros quadrados. 50.000 quilômetros quadrados, resposta letra D. Tá certo, pessoal? A aula de hoje é isso. Para a monitoria de hoje é isso mesmo. E muito obrigado para quem assistiu até agora. Se quiser deixar o like aí, vai ajudar muito. Se inscreva no canal, por favor, porque a gente tá com uma meta de inscritos. E é isso. Tchau, tchau, pessoal.